Então, trazendo esse primeiro significado, assim, né, que a gente tem aí toda quinta-feira antes do curso, esse convite para que a gente possa se encontrar em satsang. A palavra sat significa verdade. A palavra sang ou sanga é um encontro das pessoas em nome dessa verdade, trazendo o estudo, a força da união para que possamos estudar essa verdade, né? Esse sat. Então, satsang é esse encontro da comunidade, no nosso caso, da comunidade do Yoga Integral, né? Que a gente vai trazendo esses estudos. A gente divide esse nosso satsang em praticamente 3 etapas. A primeira etapa, ela consiste num movimento de chegada, momento em que nós agora a gente vai trazer uma qualidade para nossa mente de harmonização, de abertura, para que nós possamos desenvolver aquilo que o yoga integral tem como proposta, a conexão com esse campo maior. Então, trazer uma harmonização para o corpo, uma harmonização para a mente, para que então, depois dessa harmonização, uma breve meditação, conforme nós formos caminhando nos módulos, isso pode ser alterado em relação ao tempo, né, em relação à qualidade, ao tempo da nossa prática, mas nesse primeiro momento é isso. No segundo momento, eu trago o tema, né, que a gente vai ter esse convite para que a gente estude esse tema, para que a gente ouça sobre isso. E no terceiro momento, eu abro para que as pessoas de São Paulo, do grupo de São Paulo, possa trocar, perguntar e se posicionar. E depois a gente fecha o nosso satsang, ok? Então, essas são as etapas aí que a gente vai estar fazendo e sempre trazendo nesses temas conteúdos em que não que faz parte aí do nosso estudo. Então, agora para esse início, eu vou convidar você para que você se assente, né? Se você estiver na cadeira, afasta um pouquinho de trás da cadeira, vai um pouquinho mais para frente, com os pés no chão, ou com as pernas cruzadas mesmo sobre a cadeira, se for confortável para você. E se você estiver no chão, que é sempre o nosso convite, né? O nosso convite como yogis é sempre para o chão, pessoal, é sempre chão. Chão é a nossa forma da gente estar trabalhando o nosso corpo, desenvolvendo o nosso corpo constantemente, assim. Então, com as pernas aí cruzadas ou os pés no chão, vamos fechar um pouquinho nossos olhos. E no momento em que você fecha os olhos, você abre o seu olhar interior. Eu vou tocar o sino novamente e com os olhos fechados, você inspira ao longo do som desse sino, buscando direcionar a sua atenção para habitar o interior do seu corpo. Deixe que após a sua inspiração, a sua exalação também seja longa, ampla, e tenha certeza que você esvazia totalmente, vai até o final da exalação. E mantendo os olhos fechados e a atenção no vento que entra no corpo, que se esparrama no corpo e que sai, você percebe o contato do seu corpo com o chão, com a terra, com a cadeira, o apoio da sua estrutura, identificando então as suas raízes. E nessas raízes você busca ajustar e soltar o corpo até encontrar um eixo e um centro que harmoniza, que equilibra todo o peso. Você não fica mais para um lado nem para o outro. Você encontra o centro dessa base de sustentação, de apoio.
Para encontrar esse centro e essa base, você foca na sua exalação, esvaziando e soltando. E a partir dessa raiz, você, na inspiração, sente o seu corpo se nutrindo a partir dessa base e crescendo por esse eixo, por esse centro, até o topo da cabeça em direção ao céu, expandindo e crescendo também para todos os lados. A sua respiração, a cada ciclo da sua respiração, tornando mais longa, mais ampla. E você busca eliminar do ciclo da respiração qualquer pressa, qualquer ansiedade. Permitindo também que nessa exalação o seu corpo todo e principalmente os principais pontos onde você retém e guarda qualquer tensão. Nesse momento você solta, esvazia, dissolve, deixa a exalação dissolver. E a cada inspiração longa e ampla, que seu corpo cresce para o alto, para os lados, você toca o limite dessa fronteira interna, exagerando um pouco em cada ciclo, esvaziando totalmente, soltando as tensões do corpo e crescendo na inspiração, para o alto e para os lados, exagerando também nessa inspiração, mas sem causar tensão no corpo, sem causar tensão. Se você sentir necessidade de soltar um som pela sua boca enquanto você esvazia, você solta por uma, duas vezes, para manter depois a respiração, o vento que entra e sai apenas pelas narinas. Dessa forma, à medida em que você permanece com os olhos fechados, sentindo as suas raízes, crescendo a partir da raiz, expandindo a partir da raiz, esvaziando e encontrando espaço dentro do seu corpo, você vai naturalmente encontrando conforto dentro de si. Vamos ficar por alguns instantes com o olhar atento a esse vento que entra, que se esparrama, que sai, que se expande. Buscando encontrar dentro de si esse conforto, esse espaço, esse descanso, deixando agora que qualquer imagem, qualquer preocupação, passado, futuro, ansiedade, desejos, ideias, possam nesse momento se dissolver,
como se você encontrasse agora dentro de si um local em que você, ah, em que você chega em casa, apenas descansando. Já não precisa mais intensificar o fluxo da respiração, mas encontrar um ritmo que seja confortável, um ritmo que seja tranquilo, buscando nesse passo a passo apenas observar o conforto dentro do corpo, se ainda existe alguma tensão, alguma rigidez. Você faz pequenos ajustes, observar a energia da vida acontecendo, sustentando nesse momento, o corpo se movimentando quando o ar entra e quando o ar sai. E cultivando nesse espaço em que você abre e que você adentra com conforto, um lugar de curiosidade, de uma mente aberta, limpa, para adentrar esse universo interior, sabendo e sentindo nesse momento o seu corpo templo, o seu corpo físico, que com os olhos fechados você sente o contato da terra, o contato na roupa, o contato no ar, talvez o contato das suas próprias mãos. Você sente as suas costas, sua cabeça, o seu rosto. Você, corpo físico, corpo templo, onde você habita. E nesse olhar você também sente e percebe o corpo vida, o corpo vital, esse vento sustentando o corpo físico, apenas observando e sentindo o corpo respirar e ser sustentado por essa energia maior, essa energia inteligente. Apenas sabendo e identificando aquilo que lhe compõe como ser humano. Então, nesse caminho, pode ser que alguma imagem, algum pensamento surja, mas você observa o seu corpo mental, permitindo que qualquer imagem, qualquer ideia possa se dissolver nesse campo maior. E assim, com os olhos fechados, abrindo espaço para adentrar a experiência humana ou a experiência divina no humano, você se percebe como corpo físico, como corpo energético, como corpo mental. E a sua atenção agora, você direciona internamente lá para o seu coração,
para sentir o pulsar do coração, a forma, escutar o que for possível nesse momento. Esse tambor de vida pulsando. E na região do seu coração, você abre, cultiva um altar que você acende ou sustenta a chama de uma vela. Essa vela representando a força do yoga, conhecimento do yoga, essa sabedoria luminosa, milenar, a qual nós abrimos e nos mantemos em estudo e aprendizado. Percebe, sente a sua respiração ascendendo e aumentando a força, a luminosidade dessa chama que aquece e que ilumina o seu interior. Permitindo que esse descanso, que esse estado de união, de oração, se faça no altar do seu coração. Hum. Hum. Então, abrindo os olhos, observamos se existe aí diferença nessa nossa chegada, nesse nosso momento, para que nós possamos aí adentrar esse conteúdo desse desenvolvimento do ser integral, que traz a proposta e o convite de Sri Aurobindo, essa prática e essa experiência do yoga integral na necessidade da vida no momento atual. Eu vou ler um pedacinho de um trecho que tem na apostila de vocês, que está lá no início, que chama o Yoga do Rei, o Yoga da Libertação da Alma. Só um trechozinho para a gente poder abrir. Um desejo do mundo compeliu o seu nascimento mortal. Protagonista do jogo misterioso, no qual o desconhecido procura a si mesmo através das formas. Projetava seus raios grandiosos na vida humana. Seus dias eram um longo crescimento para o Supremo, um ser para as alturas, nutrindo suas raízes. Um oceano em pulso levantado a cada respiração. Cada ação deixava as pegadas de um Deus. Cada momento era um bater de asas possantes. Na criatura, o Criador desvelado trabalha. Então, é revelado no homem o divino manifesto. Brilhava
o amanhecer de um dia espiritual. Assim, ele cresceu em seu eu mais amplo. Um ser maior viu um mundo maior. Diante dessas colocações, eu vou trazer aqui uma representação, uma ilustração, na realidade, para que nós possamos juntos percorrer e compreender quais são esses aspectos de desenvolvimento do ser integral. Então, tudo certo aí? Estão vendo aqui? Estão me ouvindo também? Janaína? Ok? Vendo uma tela azul? Bom. Então, essa tela azul, né, que tem aqui uma espiral, vamos visualizar e trazer um pouquinho como se fosse essa força, né, do cosmos, anterior à criação, antes de existir qualquer coisa, né? Antes de existir esse espaço, essa amplitude. E desse momento, dessa amplitude, algo lá de cima desce, num aspecto de involução, num aspecto em que algo maior vai se apertando para trazer de volta, para trazer algo manifesto na Terra. E então, nesse momento, aqui, tem uma outra linha, que é essa linha horizontal, ao qual nós vamos chamar, nesse momento, nós vamos chamar que aqui nós temos o nosso nascimento. E aqui, no final dessa linha, nós temos a morte. Então, essa linha que vai se chamar a estrutura da nossa vida, o momento da nossa vida. Então, nós temos desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, essa horizontalidade da matéria se manifestando. Uma constante transformação. Tudo o que acontece nessa linha horizontal, ela é impermanente. Essa é a lei do universo. Tudo muda o tempo todo nessa linha horizontal da nossa experiência humana. Porém, existe algo que não se modifica. E esse é o nosso estudo para descobrir e caminhar nessa linha que verticaliza. Então, por isso que o yoga integral é um estudo de educação espiritual verticalizado, porque é na horizontalidade da nossa vida em que vamos buscar a verticalização de tudo que nos compõe. E aí agora, então, vamos junto comigo trazer essa imagem, né? Isso é uma representação para que nós possamos juntos entender um pouquinho o que é o desenvolvimento de um ser integral. Então, nessa linha da vida, no primeiro momento em que a gente nasce, nós temos aí o nosso eu, a formação do nosso eu. Esse movimento, vou escrever aqui de novo, esse eu que nasce. Então, vamos pensar, inclusive eu deixo o chat aberto, para que vocês possam, junto comigo, pensando e até escrevendo o que é que vocês entendem por eu. Eu vou começar a escrever, mas se surgir alguma outra coisa, alguma outra percepção, vocês escrevam, por favor. Então, nesse momento que eu nasço, eu tenho que lhe dar conta do que eu sou. Eu acabo de nascer e o que eu sou? O que me forma? Então, eu tenho
um corpo. Nesse corpo, eu preciso ter uma alimentação. Preciso comer para sobreviver. Nesse primeiro instante de formação do eu, alimentação, existe também um trabalho de purificação, que nós podemos fazer a relação de quando a gente é bebezinho, quando a gente está começando a vida estrutural, funcional do nosso corpo, onde nosso intestino está começando a funcionar, onde a nossa bexiga, então tudo, nossos, né, o choro, tudo começando a ser nutrido, o corpo sendo nutrido e eliminando aquilo em que ele não precisa para viver. É um processo de sobrevivência, de purificação. Conforme caminhamos, nós vamos perceber que nós temos no nosso aspecto eu as emoções. O que são as nossas emoções? As emoções, elas têm a ver com a resposta imediata. Emoções, eu gosto muito de separar um pouquinho, de pensar o eu em ação, né? O eu do ego. Então, são os hábitos que nós vamos adquirindo na vida, onde no dia a dia a gente funciona no piloto automático, ou acontece algo e a gente responde de uma forma imediata, sem pensar muito nas consequências. A gente tem essa resposta rápida e aquilo gera, nem era bem aquilo que a gente queria fazer, mas aquilo gera um conflito, gera algum transtorno interno, gera uma desarmonia interna. No momento em que essas emoções acontecem, uma composição que faz parte da nossa estrutura funcional humana, são os nossos pensamentos, né? A gente tem esse campo mental, que a gente pode até pôr aqui também, nosso campo mental, como um aspecto fundamental que vai se compondo, que vai sendo alimentado à medida em que a gente caminha nessa linha de nascimento e morte. Esse nosso campo mental é um campo fértil, um campo onde são plantados todos os tipos de sementes, sementes saudáveis e sementes não saudáveis. Nós vamos adquirindo isso conforme, de acordo com a nossa família, com nossos estudos, com tudo, todas as experiências que nós vamos tendo na vida, vai trazendo a estrutura desse campo mental. É um dos aspectos fundamentais para que nós possamos olhar. A partir desse campo mental, associado aos pensamentos, o que temos? Temos os nossos, opa, cadê? Temos aqui os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, observando e sabendo que é bem diferente das emoções. As emoções é aquela reação imediata, aquele impulso. A partir disso, eu posso ter um pensamento, e esse pensamento, à medida em que fica no meu campo mental, gera em mim um sentimento, provoca algo mais profundo. Tanto as emoções, quanto os pensamentos, quanto os sentimentos estão totalmente vinculados ao nosso sistema nervoso central. Então, ele vai fazer modificações no nosso corpo físico, no nosso corpo estrutural. Que mais que nós temos aí como nessa estrutura de eu, de sentimentos? Não esquece de escrever aí no chat se você lembrar de alguma outra coisa. Mas nós temos também as nossas intenções, temos a nossa meditação, temos, o que mais que a gente pode colocar aqui? Temos a nossa individualidade se compondo. Esse é um dos aspectos fundamentais para essa compreensão daquilo que é o nosso trabalho fundamental, nossa individualidade. Temos a nossa beleza, temos o nosso intelecto se formando. O que mais? Tem alguma coisa aí que vocês lembram? Mais alguma coisa? Então,
Vamos segurar um pouquinho e depois tudo bem. Se a gente for e voltar e lembrar de outras coisas, vocês vão seguindo a linha de pensamento comigo para que nós possamos, nossa alma, com certeza, a alma está aqui também, muito bem lembrado, né? Também, muito fundamental. E a gente pode ir completando à medida em que a gente caminha. A partir desse primeira estruturação, né, a gente vai começar, então, a se relacionar. Aí, nesse movimento, sou eu e o outro. O outro. Esse eu e o outro pode ser tudo, como, por exemplo, a nossa casa, a nossa família, mas não a família por inteiro ainda. Mas, assim, vamos pensar que essa relação se estabelece eu, e agora eu expando um pouquinho o meu campo e começo a ter outras relações. Então, eu, por exemplo, como filha, eu como mãe, ou versus pai, eu no meu trabalho, eu profissional, que mais? Eu e os meus objetivos, opa, que mais? Fundamental. Eu, para que essas relações se estabeleçam, nós deveríamos ter ética, né? Muito importante. Para que essas relações se estabeleçam, nós temos 5 portas fundamentais com o mundo à nossa volta. Nós temos os 5 sentidos. Que mais? Alguém mais quer trazer mais alguma coisa? Deixando bem claro aqui que nesse momento eu saio do meu eu individual e começo a ter o que aqui, então? A dualidade. O momento em que as coisas começam a ser duais na minha vida. Mais alguma coisa? Então, nós vamos colocar aqui também, para deixar mais claro, que aqui nós temos uma das coisas fundamentais e mais importantes da nossa vida, que compõe essa estrutura horizontal, que são as relações de todos os tipos, né? Ok? Até aqui, guarda se tiver alguma pergunta, que depois a gente responde elas tudo junto. Agora, saiu eu individual, eu e o outro, e o que é que a gente acaba compondo agora? Agora nós evoluímos um pouquinho mais nesse espaço, nesse campo da manifestação, e nós temos então aqui o nós. Ai, não consigo pegar ele. O nós. Vou deixar ele tortinho mesmo. Vou pôr de novo. Nós. Não consigo apagar ele. Vou deixar nós. Nós. Então, o que é que nós temos nesse aqui? Agora, a partir dessa experiência do eu e o outro, abrindo um pouco mais a visão, uma das coisas que eu quero que vocês acompanhem aqui é essa ampliação da visão. O momento em que nós temos uma lupa, em que a gente foca algo, e depois esse foco amplia e abre um pouquinho mais. E agora a gente amplia e abre um pouquinho mais ainda. Então, aqui nós vamos ter o nós. Quem é que compõe nós? Nós temos uma família, nós temos uma empresa, nós temos uma cultura, nós temos uma religião, talvez. O que mais que nós temos? Uma educação. Nós temos. Aqui é como se a gente estivesse definindo
as nossas tribos, né? As nossas relações. Aqui a gente, política. Nós temos a nossa política, temos a nossa. A gente começa a entender aqui, fundamental, o que é o coletivo, significado do coletivo. Significado do coletivo. A gente começa a entender nesse ponto aqui, o que que é esse coletivo em que nós fazemos parte. Porque aqui a gente está sozinho, cuidando de nós mesmos e de tudo. Aqui a gente abre um pouquinho e começa a viver as relações, e aqui essas relações se estabelecem a nível estrutural, a nível organizacional, mostrando que nós fazemos parte de algo maior. Nós temos também aqui as linguagens, que também é um movimento. A cidade, depois da cidade, a gente tem o Estado, depois do Estado, país, né? Por último, o planeta, todo compondo essa estrutura do significado de nós coletivos. Vamos depois pensando se tem mais alguma coisa. Lembra aí de escrever se tem mais alguma coisa. Com isso, eu já vou passar para o próximo quadrante. Então, aqui, do nós, o que que é que nós vamos compor aqui? Todos. Todos, que é igual a tudo. O que que é que nós temos como todo que é igual a tudo? A partir dessa lupa que se expande, desse coletivo se formando, nós temos uma geografia específica, nós temos o universo, nós temos os meios de consumo, nós temos a tecnologia compondo um movimento, né, geral, tecnologia. Temos o momento em que nós estamos vivendo, a época, que compõe o momento da humanidade único, exclusivo, que tem as nossas riquezas específicas desse momento. Que mais? O cosmos, e por aí vai. Essa é apenas algumas relações para que nós possamos desenvolver esse aspecto de compreensão estrutural daquilo em que nós, como criação, fazemos parte. O que acontece, então, no momento em que nós estamos aqui compondo essa, essa estrutura da experiência humana? Percebe que essa é uma estrutura da experiência humana e que no momento em que a gente nasce aqui, a gente geralmente. Opa, não é isso aqui que eu quero, não. A gente tem aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. A gente tem aqui um movimento de ondas. Uma hora a gente está em cima, uma hora a gente está lá embaixo, uma hora a gente está harmônico, uma hora tem um pico, outra hora tem lá embaixo. E a gente vai percorrendo essa linha da vida. Olha só exatamente como é o nosso eletrocardiograma, compondo essa estrutura em que as nossas emoções vão percorrendo, uma hora lá em cima, uma hora mais harmônico, uma hora mais forte, uma hora mais assim, até a gente chegar lá embaixo. E aí, dentro desse movimento de compreensão e cuidado, existe um ponto fundamental entre essa linha, que aqui é o nosso coração. Vamos pôr ele aqui encher de coração, né? Mas era para ser um só, mas aqui já dá para entender, dá? Que é um coração.
que nesse centro, que esse centro que compõe a nossa história de vida, o momento em que a gente acessa nessa linha de vida, o momento em que a gente acessa a força do nosso coração, nós verticalizamos. Então, o que é a verticalização? É a expansão da consciência, é a visão que se amplia. Então, eu fiz esse gráficozinho aqui para que nós possamos entender e trazer a visão do que é a proposta do yoga integral. O que é a proposta do desenvolvimento do ser integral. A percepção primordial que, primeiro, nascemos como seres humanos, em que esse quadrante depende, né, a não ser no início da nossa vida, mas depois que, né, a gente já se tornou adultos, aqui estamos adultos nessa linha da vida, nós temos a autorresponsabilidade de olhar, de cuidar para todos esses aspectos que compõem essa estrutura eu, essa estrutura do quem sou eu. Então, o yoga, no primeiro momento, no primeiro passo, ele traz instrumentos para que nós possamos cuidar do nosso corpo físico, potencializar a energia do corpo físico, cuidar e olhar da alimentação que compõe o corpo físico, purificar e limpar o campo da nossa experiência, ter a objetividade, o cuidado e a atenção em tudo que compõe o campo mental, como primeiro passo de estudo, primeiro passo de desenvolvimento, saber quais são os aspectos dessa estrutura mental que me compõe, quais são os hábitos que são saudáveis, quais são os não saudáveis. Será que eu vivo no piloto automático ou eu vivo no modo existencial da alma? Né? Porque a alma está aqui compondo o nosso eu. Então, esse estudo passa pelo campo mental para poder lidar com os nossos pensamentos, saber cuidar das nossas emoções e assim harmonizar os nossos sentimentos, para que nós possamos ter uma outra coisa que importante aqui também, né? Nesse aspecto aqui do eu, as nossas ações, as nossas ações, para que nós possamos ter aí a qualidade das nossas ações, as escolhas adequadas, sermos mais conscientes das nossas ações. Nesse cuidado do eu trabalho a prática da meditação, dessa acomodação interna, desse lugar que me cabe para viver bem. Nisso eu crio e cuido dessa minha individualidade, mas trazendo e nutrindo a força do ego, a importância do ego, porque o ego é importante para a nossa manifestação, mas com atenção no decorrer do caminho, né, do que ele vai estar trabalhando, mas nesse primeiro momento, o ego como brilho pessoal, a força que nos guia, que nos sustenta, que nos mantém aqui nesse planeta, nessa Terra. A beleza específica de cada um, que não é um padrão de beleza da nossa época, mas é a beleza do eu, a beleza daquilo que cada um, somos 8 bilhões de seres e 8 bilhões de seres diferentes nesse planeta, onde todos têm a sua beleza única, o seu potencial, a sua força. O desenvolvimento do intelecto, desenvolvimento de uma mente que busca o conhecimento, que estuda, que se aprimora, o contato com a alma e com as ações, e para estabelecer as ações. Então, esse é o primeiro passo.
A partir desse primeiro passo de desenvolvimento, de ação, usando os instrumentos que o yoga traz, as ferramentas que o yoga traz, naturalmente a visão se abre. E eu começo a perceber que a vida, a experiência da vida humana, ela se dá através do eu e do outro. Então eu começo a cuidar e a olhar da mesma forma com que eu olhei, treinei o olhar de estudo, de autoestudo para mim, eu começo a ter um olhar de autoestudo para aquilo que compõe a minha casa. Onde é que eu estou? Se não é a minha casa, é o meu quarto, né? É o lugar que eu habito. Como é que eu atuo nos papéis em que eu assumo, como filha, filho, mãe, pai, vô, vó, neto, tia, primo, esses diversos papéis que a gente compõe em que se estabelecem relações diferentes. O meu papel profissional, aquilo que eu escolho como trabalho, como que eu lido com essa história, como é esse meu movimento, quais são os meus objetivos. Quando eu olho para fora e para o mundo externo, além de mim mesma, da minha necessidade de sobrevivência, que está no primeiro quadrante, agora eu começo a reconhecer que existe um campo de ação. E esse campo de ação que se estabelece através das relações, eu vou caminhar. E como é que eu vou caminhar? Quais são o que me sustenta como ética, ética moral? Sabe, aqui os valores aqui, né, vamos colocar aqui, assim, extremamente importante aqui, os os valores, aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro, não vou fazer para ninguém, né, então tem essa força da ética, dos valores importantes, de priorizar esse conhecimento de mim mesmo, mas poder levar isso para as relações que estão à minha volta. Essas relações e essa ampliação e a percepção e desenvolvimento do ser integral amplia os nossos sentidos. Então, como eu ouço melhor as coisas, como eu falo e utilizo o poder da fala, a força da palavra para trazer verdade, para trazer alguma ajuda a alguém, como eu toco e utilizo o toque nas relações, como eu ofereço a minha mão ou como eu recebo o apoio de alguém, eu ofereço ou eu dou, como eu faço, como é que as minhas mãos se movimentam no mundo a partir de algo que destrói ou a partir de algo que constrói. Como eu vejo aquilo que eu vejo, os meus sentidos se abrindo, será que eu consigo realmente ver? Ou eu consigo ver totalmente limitada nas minhas crenças e nos meus padrões? Então, aqui a gente começa a abrir os aspectos do campo mental, do campo emocional, para poder, através das relações, ampliar a consciência da vida. E assim, nesse caminhar, eu passo a vivenciar esse nós, esse nós. Como é que o yoga, como é que o ser integral constrói um mundo melhor? Usando aqui a frase de Sri Aurobindo que a gente acabou de ler, um ser maior viu o mundo melhor. Porque a partir dessa estrutura interna, dessa composição do meu eu, cuidando da forma com que eu me movimento e me relaciono na vida, eu passo a criar e fazer parte, né? Porque é importante que cada um perceba o seu papel na criação do coletivo. Porque nós estamos numa cultura em que a gente aponta que está tudo errado.
Ah, isso está errado aqui, está errado ali, está errado lá, está tudo errado. Mas aí a pergunta do yoga é: como eu me posiciono diante desse tudo errado? O que que eu faço diante desse tudo errado? Será que eu consigo construir algo certo? Então, como eu cuido da minha família? Qual é a minha posição com a empresa? Como eu atuo e recebo a cultura? Como eu me posiciono diante da religião, da educação? Como eu estruturo essa comum unidade, essa comunidade em que eu vivo? Como eu cuido e trabalho dessa cidade, desse estado, desse país, e a minha percepção de que nós juntos vivemos num planeta, no planeta Terra. E aí a gente amplia mais um pouquinho essa visão que vem do coração como sede dessa visão que se expande, a visão de todos e de tudo. Não mais separados, não mais olhando de longe e dizendo que tudo lá fora está errado, mas sim realmente encontrando um lugar central como seres do meio que somos na Terra, entre terra e céu, cada um ocupando o seu lugar dentro dessa geografia, dentro desse universo, sabendo quais são os meios de consumo, o que que acontece com os meios de consumo, utilizando a tecnologia de uma forma saudável, porque é o momento, é a época, compondo toda a história da humanidade, toda a história da humanidade. Então, aqui a gente percebe, né, o quanto é importante do micro a gente abrir para o macro. Essa é a visão do ser integral. O quanto é importante a prática individual para a prática coletiva. E Sri Aurobindo traz o yoga integral como a necessidade do momento da humanidade em que nós estamos, a ação, a ação na vida. Agora, eu vou fechando, e para esse fechar, eu quero ver se eu consigo fazer aqui, consigo. A gente estava aqui, né, no início da vida, passamos a vida percorrendo isso tudo, certo? No momento em que a gente está vivendo isso tudo aqui, a gente está vivendo em círculos, né? E a gente quer, nessa linha verticalizada, que ao invés de viver em círculo, nós possamos viver de uma forma aspiralada para o alto. E aí, essa vida chega lá no final, acaba o eu, né? Acaba o eu. Essa vida vai chegando no final, as relações acabam. Vai chegando no final, isso se desfaz. E quando isso tudo vai se desfazendo nessa linha da vida, essa espiral, permanecendo então a nossa verticalização, o nosso coração também se desfaz, tudo se desfaz e novamente nós temos aí essa imensidão cósmica em que faz parte da nossa estrutura de vida e que compõe o nosso modo, o nosso percurso de experiência humana. Então, quando o Sri Aurobindo traz que viver é divinizar a vida humana, é um momento em que nós possamos, aonde quer que nós estejamos, no papel em que nós estivermos,
na configuração de vida em que nós estivermos, seja ela qual for, cada um com as suas peculiaridades, com a sua exclusividade, acessar esse espaço do coração, esse portal do coração, que é a sede da nossa alma, que é a sede do nosso guia espiritual, que é a sede da nossa mônada, da nossa chispa divina, que é a sede do nosso ser psíquico, para que a partir dessa conexão com o coração, nessa linha de vida em que nós estamos, nós possamos trazer para o passo a passo a consciência divina, a consciência que se percebe no todo, a consciência do Tantra, que é tudo está conectado o tempo todo no mundo. Então, aquilo que eu faço aqui, nesse exato momento, reverbera no campo e que você, eu, a China, o Japão, Estados Unidos e todos os outros lugares, a Rússia, vivem juntos. Nós estamos no momento da humanidade de muita turbulência. Então, se o campo da humanidade está turbulento, a necessidade é que nós, no eu individual, possamos encontrar harmonia e força para atuar nesse campo, para que possamos juntos harmonizar esse campo. Então, a partir disso, a partir desse ser integral que vive e escuta e ouve a maestria da alma, a guiança da alma, aquilo que cada um de nós estamos aqui e para que estamos aqui e por que estamos aqui e por que fazemos parte juntos da história da humanidade nesse momento. Esse é o convite, né, da visão de uma síntese do que é o yoga integral e de como ele atua nesse desenvolvimento, nessa percepção, nessa consolidação, na necessidade de cada um assumir o seu papel fundamental na evolução da humanidade. Harion, queridos. Uma síntese do ser integral. Agora quero aí abrir para vocês, trazer, se vocês quiserem trazer qualquer colocação, qualquer pergunta. Quando a gente está no online, a gente fala assim, Harion, que é como se a gente falasse, passa o microfone, né? Passa o microfone, quer dizer assim, finalizei aqui. É muita coisa, né? Mas é uma percepção ampla aí de onde é que nós estamos. Harion, passa a palavra para ouvir vocês. Boa noite, Lili. Boa noite a todos também. É, é muito bom ouvir tudo isso, porque quando a gente expande a consciência para lembrar que somos um com o todo, e todos somos um, e somos o cosmo, a consciência, não existe mais vazio, né? Existe um preenchimento de sabedoria e de paz, de saber que tá tudo bem, que só estamos seguindo, ouvindo o coração. Então é muito importante a gente não esquecer disso, né? Às vezes a vida nos engole de uma forma que a gente esquece e vai vivendo ali sozinho naquela caminhada, aquela jornada tão repetitiva do cotidiano, e quando a gente para refletir sobre isso, que é tão importante, parece que vem aquela calmaria de saber que está tudo certo e tudo está onde deveria estar. Então foi muito linda toda essa reflexão, Lili. Gratidão.
Ah, Samantha, eu vou trazer alguma colocação muito importante também de Shri Aurobindo, né? Que ele coloca assim, que nesse caminhar, eu vou colocar não exatamente com essas palavras, que eu não lembro exatamente as palavras dele, né? Mas todo tombo, todo tropeço, toda queda é utilizada para a ascensão. Cada situação em que a gente se encontra, por mais complicada, por mais complexa que ela seja, ela é utilizada para evolução. Então, quando a gente expande, né, quando a gente está trabalhando, está usando as ferramentas do yoga, está usando e treinando, é um treino, né? O yoga é prático, é um treino. Então, trabalhar essa elasticidade da mente para muitas vezes, diante da confusão e diante do conflito, enxergar um caminho que eu não consigo ver ainda. Então, a expansão da consciência, ela está totalmente vinculada à expansão da visão. Quando a gente está muito apertado numa situação, é sinal que a gente precisa de espaço, porque a coisa está desconfortável, está desconfortável. E a forma da gente adquirir espaço é buscar esse movimento interno para expandir de dentro para fora. E a partir dessa expansão interna, eu consegui vivenciar a expansão externa. Então, tudo, absolutamente tudo que a gente vive fora, aponta uma direção de resolução. A resolução é interior. Essa é a fonte. A fonte é essa. E a partir dessa fonte interior, no passo a passo, porque às vezes as coisas estão muito conflituosas, estão muito bagunçadas. A gente não consegue nem saber por onde começar, né? Não consegue nem saber exatamente o que eu faço agora. Então, esse olhar que busca força interna, que busca a fonte, que abre espaço, que organiza internamente para poder realmente, no passo a passo, detalhe a detalhe, saber o que eu tenho que fazer agora. Uma coisinha de cada vez. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. E nesse passo a passo, ir construindo um lugar mais harmonioso. Mas é sempre de dentro para fora. E aí eu vou fazer uma perguntinha assim, né, nessa relação que você trouxe, porque é importante a gente investigar, saber qual é a definição de vazio, né? Qual é a definição do vazio? Porque na nossa concepção e no nosso estudo, a gente ainda vai estudar, né? O Sam, que a gente ainda não estudou, mas na nossa concepção, o vazio é o todo. Não existe vazio, né? É o espaço, é a amplitude. Agora, se você fez a relação do vazio com o estado de solidão, eu costumo dizer que o estado de solidão é falta de Deus. É falta dessa percepção maior, assim, de que realmente existe. Exatamente essa colocação, Lili. Ai, que bom, muito bom. Harion, querido, Harion, obrigada por compartilhar. Vamos lá, meninas do povo aí, as meninas de SP. Vamos trazer aí algumas colocações, falar um pouquinho, se ficou com alguma coisa, se quer trazer alguma coisa. Vamos trocar, aproveitar esses momentinhos que a gente tem para trazer essa troca. Eu vou trazer aqui um ponto onde eu fiquei reflexiva dentro do que você trouxe para a gente, Lili. Você falou da importância do ego, né? E hoje, assim, dentro do meu alcance, né? Visual, do que está acontecendo do mundo e tudo mais, a gente, pelo menos a sensação que eu tenho é que
estamos todos, vou colocar de uma forma geral, tá? Vivendo através dessa máscara. Só que ao mesmo tempo que ela é prejudicial, ela tem ali o papel dela. Como que dentro dessa caminhada a gente consegue enxergar o equilíbrio do tipo assim, não, agora eu não preciso dessa armadura, exemplo. Não, agora eu preciso estar usando aqui essa minha característica ou coisas do gênero. Harion? Ariel. Maravilhoso, Janaína, muito bom, né? Essa colocação. Nosso percurso de estudo do yoga, a gente tem um desafio sempre, é o nosso ego, né? É a gente poder primeiro conhecer. Então, no yoga, a gente costuma primeiro separar tudo, para depois perceber que não tem nada separado, né? Que é tudo, está tudo conectado, está tudo junto e as coisas funcionam tudo junto. Então, nós vamos, nesse estudo, lá no Samkhya, e conhecer que a Ahankara, o ego, o senso de individualização, o senso, a sensação da separação, ela tem um objetivo. E esse objetivo é trazer essa força para a matéria organizacional, para a forma organizacional, para como eu me posiciono, como que eu me estabeleço para criar e viver nesse mundo material. O que acontece é que, em determinado momento da nossa cultura, da nossa criação, da nossa educação, da nossa estrutura, o alimento fundamental é para o ego. E o ego absorve tudo aquilo que ele está sendo, de que forma ele está sendo criado, né? Então, a gente vive hoje numa sociedade totalmente egoísta. O que é o egoísmo? A forma do ego. É no momento em que a minha ação só tem um único interesse para mim mesmo. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu ajo, eu só estou pensando em mim, nas minhas coisas particulares. Como eu sou vista, como que o que o outro vai pensar de mim, qual é a imagem que eu quero ter, como que eu quero falar. Eu vou naquela reunião porque é interessante para mim. Eu vou fazer isso porque isso é bom. Então, avaliar o uso do ego, ele vai ter esse interesse individual. No momento em que eu começo a usar o meu ego na unidade, não mais de forma individual, mas, por exemplo, eu estou criando uma comunidade. Um exemplo, né? Estou criando uma comunidade. E dentro dessa comunidade, eu, personalidade, Lili, eu vou falar, você, Janaína, tem uma característica de organização financeira importantíssima para essa comunidade. Então, você vai atuar com o seu ego, com a sua força, com o seu brilho pessoal em pró da comunidade. Se essa for a sua verdadeira intenção de utilizar essa força em pró da unidade, esse é o caminho. Aí eu estou utilizando o meu ego corretamente. Agora, se eu vou atuar dentro dessa comunidade para que eu possa ganhar mais um pouquinho, ou ser reconhecida, ou sobressair, ou comandar, eu estou usando o meu ego em prol de uma individualidade. Então, essa é a relação de percepção. E para isso, nós temos que reconhecer quais são os valores que nos compõem, a nossa ética. Então, o cuidado com o nosso ego, que está o tempo todo nesse jogo da vida, você vai perceber, cada módulo, cada tema vai estar sempre batendo. Cuidado com o ego tem que ser, o ego, ele é um bom servidor, mas ele não pode ser o senhor. Então, esse é outro lugar que observa. No momento em que o ego serve a alguma coisa que está dentro de mim, que é mais ampla e que abarca um número maior de pessoas, um interesse maior. E não no momento em que ele está de frente, manipulando a vida para que tudo seja direcionado só para mim.
Percebe a diferença da utilização do ego? Unidade e individualidade. É basicamente isso. Foi? Ariel. Alguém mais vai trazer alguma coisa? Algum sopro? Alguma colocação? Não precisa ser necessariamente uma pergunta, pode ser uma percepção sua, pode ser alguma coisa que seja aqui para acrescentar, ou seja, mesmo uma questão pessoal também, né? A gente está aqui em grupo de satsang, então esse movimento a gente aproveita, né? O momento em que a gente traz esse estudo também para que esse estudo seja direcionado para o seu universo. A gente está falando do universo do yoga, a gente está falando de conexão do yoga, yoga integral. E como ele chega até você, como ele bate até você, o que movimenta dentro de você. Então, a gente abre aqui para que a gente possa ir percorrendo esse caminho juntos. Ariel, quero ver se vai ter mais alguma coisa. Inclusive, é um bom movimento da gente observar e estudar o nosso ego, né? Porque geralmente, quando a gente está em grupo, ou quando a gente está, né, assim, estabelecendo ainda uma intimidade, porque é o caso daqui, né, a gente ainda está criando essa intimidade, então, talvez fique aquela coisinha internamente, né, tipo, ai, será que eu pergunto isso? Ah, não, mas essa pergunta não está muito boa. Ai, tem algo aqui que fica quente, assim, que fica quente dentro de mim, mas eu não consigo elaborar a pergunta, então eu acabo, ai, não, acabo não fazendo, né? Então, tudo isso que acontece, a gente está usando para esse autoestudo. Cada um com esse olhar atento para perceber e reconhecer o que acontece dentro de você, a cada situação que a vida se apresenta. Como se você se posiciona? De repente, você é aquela pessoa que fala demais o tempo inteiro, de repente você é aquela pessoa que, putz, eu queria ter falado aquilo, não falei. Ou de repente você é aquela pessoa que só pensa, pensa, pensa e não traz nada. Ou de repente você é aquela pessoa em que você nem pensa e fala, né? Então, essa identificação do nosso posicionamento egóico, né, é fundamental para o nosso estudo. E é muito gostoso no momento em que a gente sente que de repente vem aquele calor, tipo, ai, não quero falar, não quero falar. E aí você respira fundo, abre o microfone e fala. E aí você fede. Aí depois você vê a energia dentro de você. Isso é estudo, né? A gente perceber a energia dentro de nós, o momento em que ela está fervendo e de repente a gente fala e, nossa, olha o que acontece agora, tá interessante. Não foi tão difícil. Ah, eu falei aquilo que eu não queria ter falado. É treino, né? Vamos usar os nossos encontros, nosso satsang, para que a gente possa reconhecer e trabalhar esse autoestudo. Ariel, Lili, você me ouve bem? Não sei se todas me ouvem bem. É porque a minha internet está bem estável hoje. Mas, enfim, eu vou aproveitar a sua deixa, porque eu sou a pessoa que nunca fala, assim, eu sempre tenho um grande receio de falar. Mas, enfim, durante a sua apresentação, eu até não sei se o tema se relaciona, mas aqui vai, né? Fiquei pensando, assim, que como é esse processo interno, né, de você, desse trabalho com o eu, ele é tão importante, tão a base de todos esses outros desdobramentos, né? E aí eu fiquei pensando que a gente é muito atacado por pensamentos ruins. Não sei, pelo menos eu, a minha cabeça. Eu tô sempre pensando em coisas negativas. Parece que o meu pensamento sempre se volta para aquilo, né? E eu sinto, e eu sei que isso é me atrasa, assim, no desenvolvimento. Mas, e eu vejo conversando que outras pessoas também passam por isso, né? Então, assim,
eu fico pensando, por que que a gente sempre se volta para esse negativo, né? Já que é algo tão nocivo para nós mesmos e para o coletivo. É algo que eu sempre acabo chegando nesse ponto, assim. E até o estudo do yoga é uma forma de eu tentar entender e tentar parar isso um pouco, né? Ou tudo. Não, tudo. O objetivo é tudo. Mas é muito estranho, assim, porque você acaba sempre se pegando numa situação que você tá pensando no lado trágico ou do lado triste, ou não sei. Enfim, eu me conectei com isso, né, da sua fala, porque se fosse de outra forma, esses desdobramentos do eu com o outro e do coletivo seria mais simples, né? Seria um objetivo não tão cheio de obstáculos e desafios. Mas então é isso. Eu não sei nem se é uma pergunta. Acho que queria ouvir um pouco de você, do seu ponto de vista, né? Sobre esse ponto. Ariel. Ah, maravilhoso, né, Marina? Isso é importante de cada um se colocar para trazer os temas em que a gente possa ir percorrendo, né? Isso não é um aspecto só seu, né? Alguém aqui não se identifica com os aspectos negativos da mente? Todo mundo levanta o dedo, né? Sim, a gente se identifica, né? E acho que esse é um dos treinos em que o yoga propõe esse reconhecimento de como é o nosso campo mental, como funciona esse campo mental. E aí ele já entra junto o segundo passo, que é a desidentificação, é o desapego. Então, o primeiro passo é esse reconhecimento de que os pensamentos, eles não têm consistência. Observa a quantidade de pensamento que passa na sua cabeça o dia inteiro. Tem algo palpável ali? Não, não tem. Agora, o pensamento tem a força que nós damos para ele. Se a gente pegar um pensamento que seja algo que seja, eu gosto muito dessas imagens, assim, por exemplo, uma vez eu li um livro assim, que eu nem Tempo de Cólera, uma coisa assim, não é Tempo de Cólera, alguma coisa de cólera, mas a história era a seguinte: um moço lá, ele à noite, ele percebeu que toda vez que ele ia dormir, a formiga entrava, tinha formiga que ia lá na cozinha dele, tinha um monte de formiga que ia lá na cozinha dele. De repente aquilo começou a virar uma coisa assim, nossa, eu vou dormir, e ele já não conseguia mais dormir, porque cada vez que ele ia deitar, ele estava pensando na formiga que estava entrando na cozinha dele. Aí aquilo começou a ficou totalmente apegado, mas eu tô aqui, armando o tempo de cólera, será que é isso? Não, acho que não é isso não, da formiga, não é esse. Era um livrinho bem pequenininho assim, mas que tinha a ver com cólera. E aí, mas, porque acho que essa história não tem no Amor, o Tempo de Cólera, veja se você tem isso. Aí ele ficou com isso, né? Então, ele chegou um momento ele já não conseguia mais dormir, porque daí ele ficava espiando, vendo a formiga chegar, ele via por onde a formiga ia chegar, que ela ia comer, e tirava as coisas, e colocava de um jeito, e punha isso, e punha aquilo, e começou, e aquilo totalmente perdia noites e noites de sono, até o momento em que ele pegava, ficava com a lanterna escondido, aí a formiga chegava, ele queria saber onde era, ia seguindo as formigas a noite inteira, ia seguindo as formigas a noite inteira, e assim aquilo foi se transformando numa obsessão, né, num apego, porque aquilo que era pequenininho, que ele podia ter esquecido, mudou a vida dele, transformou a ponto dele destruir a cozinha dele, porque ele queria arrumar outros caminhos para a formiga não entrar, e aquilo, sabe, assim, virou uma grande confusão, assim, da vida. E assim são os nossos pensamentos. Se a gente dá e a gente acredita que eles são reais e que eles são fortes e que eles são potentes, a gente vai dando força para eles, a gente vai alimenta eles, é como uma planta. Tudo aquilo que a gente cuida, cresce. Aquilo que a gente não cuida, morre, se desfaz. Então, o pensamento é a mesma coisa. Se a gente se apega a ele, ele vai se fortalecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Quantas vezes também a gente não tem uma ideia de uma pessoa, né? Fulano de tal,
ai, ela é muito chata, ela não gosta de mim, eu não gosto dela, e aquilo fica borbulhando, borbulhando, a pessoa nem sabe que a gente existe, mas aquilo fica borbulhando, 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 de repente um dia ela bate na sua porta, você vai, abre a porta e já dá um murro nela. Tanto que você criou coisas que você não gostava e que ela era ruim para você e de diversas outras coisas, né? Então a gente tem as reações de acordo com o nosso pensamento, com aquilo que a gente segura como verdade, que a gente vive como verdade. Mas quando a gente começa a estudar yoga, a gente vai trabalhar a meditação, e a meditação tem como um passo fundamental o reconhecimento de que os pensamentos são diversos, e eles são muito frágeis, e eles podem se dissolver, e que à medida em que eles entram, se a gente não dá atenção para eles, se a gente não se apega a eles, eles se dissolvem, eles vão embora e acaba, e passa. Eles só permanecem se nós damos a atenção para ele, se a gente direciona o nosso foco, o nosso envolvimento para ele. Então, esse é o treino da meditação. E Sri Aurobindo traz uma colocação maravilhosa, que ele fala, né, que os pensamentos, na primeira experiência que ele teve com o yoga, ele reconheceu que os pensamentos vêm de fora. E nós estamos falando agora, a gente acabou de falar e a gente está constatando que esse momento da humanidade é um momento muito tumultuado, muito confuso. Então, o campo por onde as informações chegam, tudo é vibração, tudo vem em onda, esse campo está tumultuado. Então, o que nós precisamos é nos proteger e consolidar uma estrutura que reconhece aquilo que há. Eu não quero, não vou pensar sobre isso, isso não é bom para mim. Ah, isso é bom para mim, eu vou pensar sobre isso, né? Então, isso é muito bom. Os pensamentos são as nuvens tampando o sol, né? Então, esse trabalho com o aspecto mental vem como primeiro passo o reconhecimento dos hábitos. Como é que é o padrão mental? E agora, a desidentificação desses pensamentos. O reconhecimento de que eles são como nuvens e as nuvens vêm, às vezes tem uma consistência pesada, mas passam, elas passam. Então é um trabalho fundamental, é o que a gente vai percorrer aí nesse caminhar, esse não apego, essa não identificação com os padrões negativos. E Patanjali traz uma dica para isso. A gente vai estudar Yoga Sutra, mas eu já vou trazer já uma coisa muito simples e objetiva. Patanjali fala: troca o pensamento, treina. Quando estiver pensando uma coisa ruim, pensa uma coisa boa. Pensa o Brad Pitt entrando na porta agora. Ou, nossa, vai chegar aqui, sei lá, uma coisa boa. Ai, nossa, qualquer outra coisa boa. Treina. É assim como a gente treina músculo para o abdômen, para o braço, a gente treina músculo mental a pensar coisas positivas. Um anjo vem vindo aqui agora. Não é para entrar totalmente nessa viagem ilusória, é só para um treino, sabe? É um treinozinho que Patanjali usa como objetivo. Reconhecer um padrão negativo, muda ele. E aí, o que começa a acontecer com a gente? A gente começa a perceber que nós podemos controlar, dominar e mudar os nossos pensamentos. E aí os nossos pensamentos não nos amedrontam mais. É isso que é uma coisa, um ponto importante da gente fazer. É a gente não ter medo daquilo que eu estou pensando. Não, eu tenho autoconfiança em mim, eu sei quem eu sou. E eu não sou os meus pensamentos. Não sou. Porque se eu fosse, eu estaria doida. E se eu estou doida, é porque eu estou identificada com o pensamento. Então, eu vou me organizar. Vou colocar em ordem. É organizar as coisas internamente. Organizar as coisas internamente. Por isso a importância de ler o livro indicado como primeiro módulo, O Poder do Agora, que tem no PDF na comunidade Yogaia, né? O Eckhart Tolle, ele conta no começo do livro que a identificação dele com os pensamentos era tanta que como que ele
Por que que ele começou a fazer esse trabalho? Ele estava indo para trabalhar na faculdade lá, e ele foi atrás de uma mulher. E ele lá com os pensamentos dele olhando para baixo, porque geralmente quando a gente se identifica com o pensamento, a gente está olhando para baixo, a gente não consegue olhar para o alto. Uma forma, vou te dar outra forma, Marina, delícia, que você me lembrei. Uma outra forma de não de identificar com o pensamento é olhar para cima. Perceber o pensamento negativo, olha para o alto, olha para o céu, olha para cima, respire e olha para cima, para que isso possa dissolver, possa abrir o campo. Então, é que a Tola estava indo lá para dar aula e totalmente identificado com o pensamento dele. Aí ele, na frente, tem uma mulher. E ele, identificado, ele fala assim, nossa, mas parece que ele estava ouvindo alguém. E aí ele percebeu que essa mulher estava caminhando na frente dele e estava conversando com seus próprios pensamentos. Aí, no primeiro momento, ele julgou. Nossa, olha que mulher louca. Sei que. Aí depois ele reconheceu que ele também fazia isso. Só que a única coisa é que ele ainda não estava materializando a fala, mas que na cabeça dele ele estava monologando com ele mesmo. E aí, nesse momento do reconhecimento, ele percebeu que ou ele continuava e ele ia chegar nesse ponto, que faltava muito pouco para ele manifestar a conversa e a fala com seus próprios pensamentos, ou ele ia falar, não, ou ele falou, não, eu não quero viver isso. E aí começa o trabalho dele, desse, desse que é yoga. O poder do agora, tudo que tem nesse livro é yoga. Então, ele é valiosíssimo como técnica de passo a passo e cuidado para a desidentificação dos padrões mentais. Ok? Harion? Sim? Harion. Mais alguém quer trazer alguma coisa? Lili, eu vou aproveitar então aqui, pegar a palavra de novo. Você trouxe o livro e eu tô terminando de ler e eu fiz lá os exercícios e tudo mais. Então é só para compartilhar com vocês, tá, meninas? No meu caso, tem um dos exercícios que ele propõe e eu tive até a sensação física propriamente dita. Porque ele traz lá o exercício onde ele fala assim: ah, testa você falar para você mesmo, ah, deixa eu adivinhar qual vai ser o meu próximo pensamento. E tipo, eu fiquei uns 10 minutos assim, eu falei, cadê os bichinhos? E, inclusive, com a sensação física, no meu caso, como se eu tivesse de verdade, a minha sensação foi do tipo assim, o meu cérebro estava relaxando, assim, tipo. E o que eu achei mais legal é que aí eu peguei esse negócio. Então, toda vez que eu tô muito atordoada, porque eu sou uma pessoa que eu sou acompanhada dos meus pensamentos, inclusive eu já cheguei no nível de falar com eles, eu troco a ideia com eles. Inclusive, eles me respondem, tipo, coisas completamente diferentes. Tipo, eu tô falando um negócio, não, eu vou fazer isso. Aí eu pensei, não, mas por que você vai fazer isso? Tá louca, não é isso e isso. E eu falo sozinha, às vezes as pessoas acham até que eu tô falando com elas. E eu comecei a usar esse exercício para toda vez que eu tô mais fora da casinha, eu paro, respiro e faço exatamente isso. E aí eu fico lá uns 5, 10 minutos de paz. A sensação é tipo como sabe quando você tá dentro da piscina, naquele processo só de boiar e ficar olhando pro céu? E tipo, parece que tem absolutamente nada acontecendo. E essa foi a sensação que eu fiquei. Então, para as meninas que eventualmente ainda não fizeram o exercício, façam, porque é muito bom. Muito bom, Janaína, é muito bom, isso mesmo, assim, é isso, é na prática. A gente tem que perceber que yoga é prático e é no dia a dia.
Então, maravilhoso essa sua colocação, que é perfeito, né? Como ilustração também, aí para que a Marina trouxe, né? Muito bom mesmo. Arion. Bom, queridos, então, assim, se a gente não tem mais, né, aí alguma colocação, acho que daí a gente pode encerrar, né? Não sei se alguém quer trazer. Vamos deixar só a Rose falar um oi aqui também, que eu não, ainda não ouvi, a gente ainda não ouviu a vozinha dela, né? Abre o microfone aí, Rose. Fala um oi para nós. Só tocar do lado esquerdo, você vai ver o microfoninho, isso. Ah, peraí que eu vou abrir para você aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, não consigo. Não sei por que que eu não consigo. Oi, Ê, oi, sou a Rose oi, Rose. Oshiro. Tá me Que ouvindo? bom. Lili? Sim, sim, Ah, tá. estamos ouvindo. Ai, Que que bom. bom. Que bom, Rose. E você tem aí compreendeu como foi essa nossa colocação toda, A como que você princípio, a sentiu? princípio eu fico só ouvindo, né? Para tentar entender um pouquinho. Respira fundo também. Respira fundo. Eu falo, gente, que enquanto a gente estiver estudando, vivendo, a respiração profunda para que a gente possa, né, assimilar, abrir espaço, é fundamental no nosso caminhar, né? Assim, Aham, como deixar é mesmo as muito bom coisas. isso. Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda aí, a gente vai se ver Obrigada. pessoalmente, Obrigada. né, no final de semana, e muito contente. Mais alguma coisa, pessoal? Poli vai ficar quietinha, não vai trazer nada. Tão bom quando ela fala alguma coisa. A Lilian também. A Nossa, o Flor, a volume diminuiu. Lígia. Vai Hoje eu estou aprendendo, mais Rose. observando. Sumiu. Sumiu aqui. Tudo bem. Bom, pessoal, então, queridas e queridos, agradeço também o Alessandra aí. Alessandra, você também quiser trazer, pode trazer alguma coisa, querido. Mas, então, Oi? Não, tava oi, em mute. Não, Lili, tá bacana, tá alinhado com tudo que a gente já estava vendo antes. bom, o Alessandro faz parte lá da turma de BH. Então, assim, é bom trazer uma voz masculina aí, né, para nossa, para sempre. Muito bom. Bom, pessoal, então a gente acha que encerra, né? Eu só vou ler mais um pedacinho aqui dessa da leitura de Chirubindo,